Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre faculdade. E eu tô gostando de falar sobre uns temas mais apertados com vocês, uns temas mais polêmicos, mas eu acho interessante a gente conversar sobre isso, porque é a nossa realidade de hoje em dia. Então sim, tem que ser conversada, tem que ser debatida, as pessoas têm que falar sobre isso, porque enquanto fingir que o problema não existe, ele vai continuar aqui batendo na porta. Quando a gente tem um problema, a gente tem que tentar resolver. Se não tem solução, ok. Acabou o assunto, não tem solução. Mas enquanto ter solução, você tem que resolver. Ignorar não vai adiantar nada, o problema vai continuar lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre preconceito na escola, eu vou contar um pouquinho da minha história, de como aconteceu comigo. E aí, vocês deixam aqui embaixo também a história de vocês, como aconteceu, se aconteceu. Não se esqueçam de me seguir no Instagram, vai estar aqui embaixo, vai estar no final do vídeo. Vamos conversar por lá também, eu respondo vocês. Se vocês têm alguma história que vocês queiram me contar sobre qualquer assunto sobre isso, vocês podem me mandar por e-mail também, que vai ser bem legal a gente conversar aqui sobre. As pessoas acham que você entrar na faculdade vai ser tudo lindo, só tem pessoas adultas e maduras. Não, gente. Eu acredito que tem muita gente que se torna adulto, mas continua infantil. Tipo, você amadurece na idade, mas a mentalidade continua pequena. Tem muita gente assim. E eu acho isso triste, porque isso é pessoas que se recusam a crescer e amadurecer. Porque ela tem consciência do que é errado e do que é certo. Porque ela já viveu muito tempo, ela já ouviu isso muitas vezes. Então não tem aquela desculpa daquela criança que não tem essa noção que você tá educando. A pessoa já é educada, ela já veio educada de faz muito tempo, ela faz porque ela quer, porque ela gosta, porque ela é uma pessoa ruim. Então assim, às vezes também as pessoas não têm noção do que as palavras delas causam. Elas não percebem que uma brincadeira sem graça com outra pessoa, pra outra pessoa é muita coisa. Pra ela não é nada, mas pra outra pessoa é. Então por isso que entra novamente o respeito, gente. Você não sabe o que aquilo vai causar na outra pessoa. Eu, por exemplo, sou o tipo de pessoa que se você bater na minha cara não vai doer tanto quanto alguma coisa que você falar errado pra mim. Porque eu sou muito de decorar as palavras das pessoas, o que elas fazem. Então, assim, fica na minha cabeça, nunca mais esqueço. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a minha faculdade, como foi e tal. Eu, desde o início da faculdade, eu era uma pessoa mais quietinha, porque eu era tímida, tipo, eu ficava meio sem graça, era muita gente, eu não conhecia, eu tava com saudade da escola, dos meus amigos. Então, no início, eu sofri um pouco porque eu era calada, então todo mundo ficava meio que zoando, né? Bichinha calada, quieta, bobinha. Então, o povo achava que podia fazer o que podia, o que quisesse e o que não quisesse. Mas ainda assim, essa fase era normal, era fase de calor, tava meio que zoando e tal, a gente tava se adaptando um com o outro. Então até então, tava normal. Foi passando o tempo, eu fui ganhando amigos, então eu fui começando a me introduzir mais na faculdade. E passou mais ou menos um ano, foi mais ou menos um ano, e eu resolvi tirar a carne da minha alimentação. Eu tava estudando, eu tava vendo as coisas, então eu tava tendo noção de dentro desse mundinho. Eu percebi que a carne não poderia fazer mais parte da minha vida, porque eu não gostava e porque eu tava entrando em um consenso comigo mesma. Porque eu não achava justo estudar pra salvar uma vida e comer ela sem motivo, porque eu não precisava sobreviver pra comer naquilo, eu não precisava daquilo pra sobreviver. Eu poderia ser uma pessoa melhor, eu achei que isso ia me melhorar muito. E foi realmente o que aconteceu e foi o que eu fiz. Eu parei de comer, foi bem difícil no início, não é fácil você fazer uma transição dessa, porque eu cortei tudo de uma vez. Ah, hoje eu vou comer, amanhã não. Não, eu falei, hoje eu não vou comer mais e pronto. Da semana eu não comi, no mês seguinte eu não comi. Então era difícil, eu sentia o cheiro, eu ficava com vontade no início. Qualquer coisa que você faz no início é difícil. Aí começou as piadas, parece que eu virei o centro da atenção da minha sala inteira, parece que eu virei um ET. Tipo, cara, a menina parou de comer carne. A minha atenção que eu não tinha no início voltou toda pra mim, mas de uma forma negativa. Eu comecei a perceber, porque eu não sou nada burra. Eu sou calada pra observar as pessoas, mas depois que eu acabo acostumando, eu até falo até mais. Mas assim, naquela época eu também era uma criança, tinha o quê? 16 anos. Então eu tava mais quietinha na minha, porque eu tava realmente formando a minha personalidade. Mas eu sempre fui muito de observar. E aí eu percebi que começou os apelidos, começou as brincadeirinhas sem graça. Começou uma zoação 24 horas. Era planta pra cá, sonsa pra lá. Nossa, mas é burra, não come
Porque, nossa, é tão bom comer carne, nossa, uma costela, nossa, um churrasco. E eu percebia, gente, eu percebia tudo que eles falavam. E eu ficava calada. Eu fingia que eu não via, saía de perto. Porque eu sou assim, ou eu caço briga, ou eu fico na minha. E naquele momento eu vi que eu tava em desvantagem, porque tava a maior parte da minha sala fazendo isso, e uma pessoa fazia, o restante ria, então eu falei, vou ficar calada, o que eu posso falar? Não posso falar nada. E como tava no início também, foi bem difícil pra mim. Até que um dia eu tive uma aula, que inclusive não era pra ser sobre aquele tema. E eles fizeram uma aula só sobre vegetarianismo. E aí vocês me falam, por que que isso entra no veterinário? Não entra, gente. Não tem nada a ver com a veterinária, não é uma matéria, não tem nada. Nada a ver com a veterinária. Veterinária a gente estuda outras coisas, não tem Não tem nada a ver. Você pode citar algumas coisas, tipo, o consumo de carne diminuiu por causa disso, tal, né, alguma coisa. Mas uma aula só sobre isso foi ridículo. Eles colocaram as pessoas sem roupa lá, falaram que deveria ser vegetariano porque tava fazendo tipo um protesto de alguma coisa e eles estavam sem roupa, só por isso eles tinham que ser vegetarianos. E eu lembro bem que na aula o professor falava e falava, alguém podia debater comigo, quem que defende uma coisa dessa? E assim, todo mundo sabia que só eu que não comia carne na sala. Do curso tinha mais pessoas, era eu e outra menina, mas na sala era só eu. E aí eu percebia que tudo que eles falavam, eles olhavam pra mim. E aí umas meninas ficavam rindo, o pessoal ficava rindo no final, e eles pegavam e me zoavam e falavam as coisas, falavam, povo, uma pessoa que faz isso é burro, e sei lá o que, sei lá o que. E aquilo foi me incomodando. Aí eu olhava pra aquilo e ficava sorrindo, tipo, normal, sabe aquele sorriso de nervoso? E aí eu peguei e falei, eu vou sair da sala, vou no banheiro, porque deve que agora me acaba, né? Porque isso não era o tema da aula. Eu saí, fui no banheiro pra me ficar mais calma, voltei e eles continuaram falando. Eu fui ficando num certo nível de raiva, que a perna tremia, e minhas amigas olhavam pra mim e ficavam, fica calma, porque todo mundo percebeu que era pra mim. E aí foi passando, a aula acabou. Quando a aula acabou, eu saí quase correndo de dentro da sala, porque eu não suportava ficar mais um minuto lá. Fui embora pra casa, a hora que eu cheguei em casa, eu comecei a chorar que eu não conseguia nem falar. Eu chorei. Porque aquilo pra mim foi uma humilhação, foi uma coisa que foi feita pra mim, obviamente. E foi uma humilhação comigo, gente. Faltou todo mundo sentar virado olhando pra mim. Faltou só isso. Então, assim, naquele dia eu aprendi muita coisa mesmo. Eu não ia debater com aquele pessoal porque eu ia ficar mais chateada ainda. Talvez eu não conseguiria nem falar coisas bonitas, eu tava num nível de raiva tão grande que eu poderia só xingar eles. Então não valeu a pena, não valeria a pena debater com aquilo. E eu percebi o tanto que as pessoas são hipócritas, porque eram todos adultos. A única criança era eu, porque eu era a única mais nova, a única menor de idade dentro daquela sala toda, era eu. E era mais madura, porque eu nunca precisei parar a minha sala pra falar, gente, vamos parar de comer carne. Eu nunca fiz isso, porque eu respeito a opinião dos outros. Por mais que eu até queira dar a minha, eu só vou dar a minha opinião se você me perguntar, como que você parou e tal. Eu vou te dar a minha opinião, mas eu não vou ficar no seu pé falando, para de comer carne. Igual as pessoas ficam no meu pé falando pra mim comer carne. Então, assim, eu percebi o tanto que as pessoas eram imaturas naquele momento, porque foi ridículo. Foi uma aula ridícula. E aí o tempo passou, gente. E a minha sala não amadureceu. Eles vão formar veterinários maturos, porque eles são ridículos. Eles formaram grupos no Whats pra me dar apelido pra falar mal de mim, porque eu não incomodo eles de outra forma, até porque eles me fazem perguntas, eles falam comigo, tem coisas que eles perguntam que eles sabem que só eu sei, porque eu gosto de pequenos, então a maioria gosta de grandes, enquanto eles têm dúvida, eles perguntam pra mim. E eu respondo e falo com todo mundo na maior educação, mas só pelo fato de eu não comer carne, eles arrumam um jeito de me atormentar. Uma forma de me zoar, uma forma de me diminuir. E eu até hoje concluí que eu não devo bater de frente, não devo falar nada, porque não vai, eu vou me rebaixar pra quê, gente? Eu tô sendo bem madura na forma que eu tô agindo. Tipo, se alguém vir falar diretamente comigo, eu vou responder, mas eles são tão infantis que eles ficam contando um pro outro. Então, assim, você percebe nessa história minha que as pessoas não amadurecem. Quanto falta numa instituição psicólogos
Porque se eu fosse um pouco mais fraca da cabeça, eu poderia ter feito alguma coisa ruim comigo mesmo, porque eu tava me sentindo excluída, porque eu senti que quem era errado era eu. Mas não, eu parei pra pensar, pesquisar, eu vi a história por um todo maturos. Então, assim, eu falo que todos os lugares têm esse tipo de coisa. Deve ter no trabalho, tem nas escolas, tem em todos os lugares. As pessoas têm que amadurecer, têm que pensar pra falar. Pode ser que pra eles era só uma brincadeira inofensiva, eu não vou julgar, não vou falar, nossa, eles estavam fazendo isso pra me tentar suicídio, eu não vou falar isso. Porque não era. Eu não acho que eles eram ruins dessa forma, mas foi ruim pra mim. Eu fiquei mal, eu chorei várias vezes. Então, assim, tudo tem que ser pensado pra falar, tem que ser pensado pra conversar. E existe muito isso, não só por causa pelo fato de não comer carne, gente. Se alguém tem um cabelo comprido, os meninos começam a zoar. Se alguém faz alguma coisa diferente, os meninos começam a zoar. Então, assim, amadurece, cara. Gente, acorda. Cuida da sua vida. É simples, respeita. O diferente, ele é diferente, mas ele é importante. Porque esse diferente dele tem uma história por trás, tem um sentimento por trás. E assim, não interfere nada na vida profissional da pessoa. Ela pode ser até mais foda do que você. E você já tem um nível abaixo só de não ter maturidade pra lidar com a diferença dela. Só por não saber lidar com o nível profissional, não saber conversar com o profissional, por ter essa falta de maturidade. Então isso foi mais uma reflexão pra falar que acontecem as coisas, que todo lugar a gente não tá livre disso, que a gente tem que conversar, tem que ter psicólogo, tem que ter diálogo em todos os lugares. Se alguém tá passando por isso ou passou por algo parecido, me manda mensagem, a gente vai conversar bastante sobre isso. E eu talvez possa te ajudar de alguma forma, porque se eu conseguir lidar com isso tudo numa boa, você também consegue. Um beijo e até o próximo vídeo.